Bom dia, senhoras e senhores deputados, bom dia aos representantes da ERC. Acabámos de ter quórum neste preciso momento e, por isso, se o senhor Presidente da Primeira Comissão, o senhor Deputado Luís Marques Guedes, me der autorização, irei começar esta audição conjunta. Sim, mas o senhor Deputado Luís Marques Guedes... Eu não sei se a Sra. Presidente me está a ouvir. Mas estou sim, Sr. Presidente. Estou Bom sim. dia, Sra. Presidente. Com certeza pode começar a reunião. Muito obrigada. Então, em nosso nome, do Sr. Presidente da Primeira Comissão e do meu nome, do Presidente da Comissão da 12ª, dou por iniciada esta audição. Esta audição é uma audição da entidade reguladora para a comunicação social, a quem dou as boas-vindas, na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP sobre a existência de anúncios dirigidos a jornalistas detentores de carteira profissional, visando contratá-los para a elaboração de notícias e reportagens tendenciosas sobre a pandemia do Covid-19. A nossa grelha, a grelha que iremos utilizar é a mesma das outras audições no âmbito do mesmo requerimento, isto é, tem apenas uma ronda e depois um pequeno encerramento. A primeira ronda, a ronda propriamente dita, é composta por 5 minutos por cada grupo parlamentar, começando pelo Grupo Parlamentar requerente, isto é, pelo Partido Comunista Português, e que tem pergunta-resposta, isto é, existe a intervenção de 5 minutos de cada grupo parlamentar e depois de seguida são 5 minutos para as respostas pela ERC. No caso dos DURP, tem 3 minutos cada e das senhoras deputadas não inscritas, 2 minutos cada. Na resposta, os tempos são idênticos, claro, aos dos grupos parlamentares e aos dos deputados. Depois, no encerramento, são 2 minutos para o grupo requerente e 2 minutos para a ERC. Portanto, para iniciar, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Bom, eu iniciaria esta intervenção, obviamente dando conta das razões que motivaram a nossa proposta de audição da entidade reguladora para a comunicação social. O caso é conhecido, ele resulta inicialmente de um artigo de opinião publicado pelo jornalista Pedro Tadeu, que aliás será ouvido daqui a bocado, que depois foi seguida de uma peça jornalística sobre esse assunto e o caso relata-se brevemente, ou seja, um jornalista profissional terá visto anúncios publicados nas redes sociais onde alguém procurava recrutar jornalistas profissionais designadamente integrados em redações de órgãos de comunicação social, com o objetivo de os recrutar para realizarem peças jornalísticas, designadamente reportagens, que dessem uma imagem da pandemia num determinado sentido, ou seja, notícias sensacionalistas e que refletissem os aspectos mais negativos relacionados com a resposta a esta pandemia. Ou seja, uma tentativa e a palavra é essa, de corromper as notícias, ou seja, de orientar num determinado sentido, e nesse caso num sentido claramente negativo e até podemos dizer alarmista, as notícias dos órgãos de comunicação social, porque aqui não estávamos a falar de atuar nas redes sociais, mas de fabricação de notícias a inserir em órgãos de comunicação social que à partida têm, da parte das pessoas que ouvem e que leem, uma presunção de credibilidade que evidentemente aquilo que se passa pelas redes sociais não tem.
E isso é grave. E na sequência, então, foi dada conta de um artigo de opinião da existência de situações destas e depois foi feita uma peça em que um jornalista, ele próprio, contactava um desses anunciantes que lhe relatou que gostaria de trabalhar a mando de alguém que obviamente se recusaria a identificar. Ora bem, e a questão perante notícias destas é a seguinte: ou ignoramos, achamos que isto é produto de uma imaginação fantasiosa, ou levamos isto a sério, e a questão que se coloca, e daí a nossa ideia de querer ouvir algumas entidades, e portanto ouvimos aqui já a carteira a Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas e entendemos útil ouvir a entidade reguladora para a comunicação social, é como é que se deve agir perante uma situação destas. Se é ignorar, fazer de conta que isto não existe, que isto foi um produto da imaginação fértil de dois jornalistas, ou se achar que isto é suscetível de ser investigado, é suscetível de haver uma reflexão sobre o que é que isto significa, que implicações é que isto terá, e não apenas no plano da comunicação social, mas tratando-se evidentemente de uma tentativa de corromper jornalistas com determinado objetivo, se não vale a pena pensar qual é o enquadramento legal que este tipo de atitudes terá e se não justificará que haja da parte inclusivamente, uma participação às autoridades judiciárias para que se avalie se não estamos aqui perante algo que mereça ser investigado a outro nível. E, portanto, o nosso propósito foi de não fazer de conta que estas acusações não foram feitas, não fazer de conta que não há, de facto, indicações concretas de que isto possa existir e que isso possa ter consequências em conteúdos informativos sobre uma questão que é socialmente muito relevante e sensível, e saber se estas notícias suscitaram alguma reflexão ou junto de quem tem responsabilidades, designadamente em matéria regulatória da comunicação social, e se ponderaram perante isto desenvolver algum tipo de diligência, tipo de investigatória ou de participação a outras autoridades para que se possa procurar apurar efetivamente o que é que está por detrás disto e para que estas situações não ocorram e não recaia sobre a comunicação social portuguesa um juízo de que há notícias que existem, são publicadas porque alguém paga por isso e porque alguém procura manipular os conteúdos informativos acerca de uma questão tão socialmente relevante como a pandemia. E, portanto, eu termino, o nosso objetivo é saber se da parte da ERC houve alguma reflexão sobre isto e se há a intenção de desenvolver alguma diligência adicional. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora irei passar a palavra ao Conselho Regulador. Temos online o Sr. Dr. Sebastião Povas, Presidente, o Dr. Mário Mesquita, Vice-Presidente, e os vogais, Dr. Francisco Azevedo e Silva, Dra. Fátima Rezende e o Dr. João Pedro Figueiredo. Passo a palavra, portanto, ao Sr. Presidente, Dr. Sebastião Povas. Tem a palavra e dispõe de 5 minutos para responder. Muito obrigada. Muito bom dia, Srs. Presidentes, os meus pleitos em nome da ERC, quer aos seus presidentes, quer obviamente aos seus deputados que integram as duas comissões. Bom, quanto à questão que hoje nos traz aqui, e nós prestamos, como é óbvio, como é nosso dever, todos os esclarecimentos que nos sejam pedidos pela Assembleia da República. Mas uma questão prévia. A ERC não tem tutela, não regula as chamadas redes sociais, designadamente os Facebook e todas as outras homólogas, salvo se as mesmas fizerem parte integrante do órgão de comunicação social por nós regulado. Esta é uma questão prévia.
A participação, a comunicação que nos foi feita pelo grupo parlamentar do Partido Comunista Português é evidente que nos suscita preocupação na medida em que a ERC está, tem os deveres que lhe impõe o artigo 37 da Constituição da República e também a sua própria lei orgânica de propiciar a divulgação do pensamento, a palavra, a imagem, a forma e de impedir qualquer tipo de censura ou limitação ou a liberdade de informar evidentemente com rigor e também garantindo que esse rigor seja também acompanhado, como é óbvio, pela diversidade e pelo pluralismo. Quanto a esta questão em concreto, e para além da questão prévia de ter surgido não ter surgido de um órgão nosso regulado, nem alguém que um órgão nosso regulado tenha jurisdição sobre, acontece que não tivemos até agora nenhuma participação, nem nenhuma queixa sobre qualquer artigo, sobre qualquer notícia e sobre qualquer comentário que tivesse sido feito na sequência desse apelo. Esse apelo interpretá-lo como um facto grave e não vamos cambiar essa gravidade, mas na medida em que convida os jornalistas a violarem flagrantemente as leis da República e também os seus deveres deontológicos e éticos. Quanto a esta última parte, compete à Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas, que creio que já foi ouvido pelas vossas excelências aqui nesta mesma sede. Também o Sindicato dos Jornalistas terá uma palavra a dizer. Agora, o que nós podemos garantir, e esta afirmação é política, é que se tivermos qualquer elemento que nos permita identificar ou verificar, e esses elementos podem surgir através de queixas, participações ou através mesmo de uma intervenção oficiosa da IER, não deixaremos de atuar por todo o território, designadamente apelando para outros órgãos do Estado, como sejam Senhor Presidente, eu peço desculpa por interromper. O som está péssimo, temos muita dificuldade em perceber o que o Senhor Presidente está... Não, e que para além de estar péssimo, depois quando os saltos de alguém que anda na sala para trás e para a frente, então impedem de perceber completamente o que o Senhor Presidente está a dizer. Eu peço desculpa, mas é para bem de todos nós, que é dos senhores, que é nosso, e para dar alguma utilidade a esta audição. Com certeza, Sr. Presidente. Eu não sei se terei de voltar um bocado atrás. Não, nós conseguimos, só quando começaram os saltos a bater no soalho, é que deixámos então de todo de entender. Com respeito, Srs. Presidentes e Srs. Deputados, mas o que eu estava era enfatizar a preocupação da IER perante a gravidade desta situação e garantir que se detectarmos algum acolhimento deste apelo que é feito através de uma rede social que, repito, não é controlada pela IERC, se detectarmos alguma violação por parte ao órgão de comunicação social, não deixaremos de agir. Isto sem prejuízo de oficiosamente ou em apreciação de queixas ou participações que nos sejam feitas
por atuações concretas violadoras da liberdade de expressão e de informação e do rigor das mesmas, fazermos quer as nossas exigências internas, através do nosso Departamento de Análise Média e do Conselho Regulador da ERC, e também de pedirmos a intervenção de outras entidades, designadamente o Ministério Público ou a Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas, e também consultando e ouvindo com toda a atenção o Sindicato dos Jornalistas, e aí, obviamente, não deixaremos de agir com todo o rigor e garantir que a Assembleia da República iremos cumprir a lei, dando sempre à Assembleia da República e às duas comissões que aqui nos convocam, e designadamente também ao Partido Comunista Português, no seu grupo parlamentar, que pediu esta audição, daremos conhecimento das diligências e das participações que devem entrar na lei. Mais que isso, neste momento, não poderei dizer. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Já agora informo que também já foram ouvidos a Comissão da Carteira Profissional e o Sindicato dos Jornalistas, e agora de seguida, após esta audição, serão ouvidos os dois jornalistas que deram opinião, enfim, expressaram opinião publicamente sobre esta matéria, que tiveram origem no requerimento do PCP. Agora vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Mara Lagriminha. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Conselho Regulador. Quero começar por agradecer aos membros do Conselho Regulador da ERC pela presença e disponibilidade também para estarem nesta audição. Como sabem, esta audição, como a Sra. Presidente referiu anteriormente, vem na sequência das duas últimas audições conjuntas, da primeira e da 12ª Comissão. Tem como objeto de requerimento a alegada existência de anúncios dirigidos a jornalistas detentores de carteira profissional, visando contratá-los para a elaboração de notícias e reportagens tendenciosas sobre a pandemia Covid-19, que depois seriam propostas aos respectivos órgãos de comunicação social. O PCP solicitou a audição da Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas e da ERC, e o PS solicitou a audição do Sindicato dos Jornalistas e ainda a audição dos jornalistas que expuseram a situação. O que sabemos das audições já realizadas é, de facto, um enorme buraco negro no universo da comunicação social, que assenta apenas no artigo de opinião do jornalista Pedro Tadeu e na notícia posteriormente feita pelo jornalista João Tomé. Mas, naturalmente, que a escassez de informação concreta não diminui a natureza da preocupação e, bem assim, aquilo que compete a esta Assembleia e muito menos ao que se refere ao que compete à ERC, cujos estatutos determinam que esta tem por objetivo de regulação assegurar que a informação fornecida pelos prestadores de serviços de natureza editorial se pauta por critérios de exigência e rigor jornalístico, competindo ao Conselho Regulador fazer respeitar os princípios e limites legais aos conteúdos difundidos pelas entidades que prosseguem atividades de comunicação social, designadamente em matéria de rigor informativo e de proteção dos direitos, liberdades e garantias pessoais. Isto é, está inscrito no leque de atribuições e competências do regulador a verificação da conformidade dos conteúdos publicados às normas aplicáveis à atividade jornalística. Mas vamos pelo princípio. Há um artigo de opinião intitulado "O jornalismo sobre o Covid-19 é corrupto?". Este artigo dá conta de um anúncio, relata a história de um amigo que se candidatou, não sabemos se é um caso individual, porque fica no ar a suspeição de um sistema que está montado, e cito, "Ao que parece está montado um sistema de contratação por entidades estranhas ao jornalismo, de jornalistas que estejam a trabalhar em redações para impingir nos seus jornais, rádios ou televisões matérias que, embora sejam baseadas na realidade, fossem capazes de alterar a linha editorial desses órgãos de informação e que, neste caso, versava sobre a pandemia Covid-19. Nesta casa, a Presidente da Carteira Profissional dos Jornalistas referiu que a Comissão pediu esclarecimentos aos jornalistas sobre as acusações feitas no seu artigo de opinião, mas estas nunca foram dadas, pelo que o órgão não tem nenhum dado concreto para que possa atuar sobre jornalistas. Do mesmo modo e na mesma linha, a Presidente do Sindicato dos Jornalistas disse que a matéria é muito escassa
e afirmou que o sindicato não tem qualquer informação sobre esta suspeição e nunca recebeu qualquer queixa ou denúncia. Os senhores já responderam à minha primeira questão, que era se houve queixa ou participação deste caso, e disseram que não. Por isso, pergunto agora, no âmbito das vossas atribuições e competências, tem a ERC conhecimento de alguma situação similar e sim, que instrumentos colocou ao serviço e que medidas preventivas, sancionatórias ou de fiscalização usa ou usou? E quando fala oficiosamente, como aqui disse, se até ao momento que diligências foram feitas, pedia que clarificasse se efetivamente fizeram algumas. Porque o que nos cabe, no fundo, é perceber se existe um comportamento individual que pode ou não ser de um jornalista, por intermédio de alguém ou de alguma organização, pretende influenciar a linha editorial e se daí advém algum benefício em troca, o que, caso exista, poderia consubstanciar um alegado crime de corrupção passiva, ainda que estejamos, pela tal escassez de matéria de facto, no âmbito da mera suposição, mas onde a regulação tem, de facto, um papel importante para o cumprimento rigoroso da lei de imprensa e do próprio Estatuto do Jornalista, primando pela hierarquização de fontes, para o cumprimento rigoroso da lei de imprensa e do próprio Estatuto, a hierarquização das fontes de informação, qualidade, credibilidade e que se distingue, por exemplo, dos meios de informação informais, que são muitas vezes perigosos por serem colocados ao mesmo nível dos órgãos de comunicação tradicional. Portanto, quando tal transcende para os órgãos de comunicação tradicionais, por jornalistas com carteira profissional, toca no âmbito das competências e atribuições do regulador. A situação deve ser mesmo clarificada, até para não se entrar numa generalização perigosa e clima de suspeição que nada acrescenta nem à classe jornalística nem à democracia. Portanto, no âmbito das atribuições e competências da ERC, que medidas podem ou devem ser tomadas, quer para prevenir estas situações ou outras idênticas, para preservar quer a liberdade de imprensa, quer o direito à informação, assegurando o escrupuloso cumprimento de critérios de rigor jornalístico. E pergunto ainda, uma vez que a Sra. Presidente da Comissão da Carteira dos Jornalistas sugeriu, deixou aqui essa nota, proceder-se a uma distinção clara sobre órgãos jornalísticos e não jornalísticos, qual a vossa visão e se tal reforçará, na vossa perspectiva, o maior rigor e ação por parte de entidades como a vossa? Muito obrigada, Sr. Presidente, também pela tolerância do tempo. Muito obrigada, Sra. Deputada. Até agora, os excessos relativamente aos prazos limite têm sido tão marginais que nem achei que fosse conveniente referi-los. Passo agora para a resposta a palavra, novamente, ao Sr. Dr. Sebastião Povas ou a algum dos outros senhores do Conselho Regulador para responder. Tem a palavra o Sr. Dr. Sebastião Povas. Muito obrigado, Sra. Presidente. A Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista colocou fundamentalmente 4 questões. A primeira, se tem um CER, tem conhecimento de qualquer situação similar, e eu deverei dizer, tal como disse no início, que não tivemos até agora conhecimento de qualquer situação similar. Esta é a primeira vez que a questão nos é colocada. Que diligências, é a segunda pergunta, são feitas? Esta pergunta pressupõe que nós tivéssemos tido conhecimento. Não tivemos conhecimento, mas fazendo geometria no espaço, se me permite este pluralismo de linguagem, quando e se tivermos conhecimento, é evidente que se nos deparará pelo menos uma situação de falta de rigor informativo, e se chegarmos a essa conclusão, agiremos através dos nossos departamentos com uma deliberação final do Conselho Regulador. Devo também esclarecer os ilustres deputados que uma percentagem elevada das nossas deliberações sancionatórias, ou pelo menos cripto-sancionatórias, foram tomadas por violação de rigor informativo. As medidas que devem ser tomadas perante este caso, se nos chegar, como disse,
qualquer participação ou qualquer queixa, é evidente que não deixaremos de encaminhar, estudar e sancionar se verificarmos que houve uma violação dos princípios de liberdade, de rigor e de verdade informativa. Até agora não nos chegou qualquer queixa ou participação e, por outro lado, também não nos foi posta em cima da mesa nenhum texto que pudéssemos atribuir a esta convocatória feita no Facebook. A última questão, órgãos jornalísticos e não jornalísticos, nós temos uma doutrina que está bastante explanada em várias deliberações da ERC, e consideramos órgãos jornalísticos aqueles que surgem nos estados da ERC, que têm a sua periodicidade e outras condições que estão previstas nas várias diplomas de comunicação social. Quanto aos Facebook e as chamadas redes sociais, nós vamos agregá-los ao conceito de órgão jornalístico se eles, por sua vez, estiverem agregados a um órgão jornalístico. Isto é, nós sabemos que há vários regulares nossos que são, obviamente, órgãos jornalísticos e que têm o seu Facebook, e aí nós temos intervenção, mas se surgir aí um Facebook avulso, nós temos entendido Facebook ou blog avulso, que nós não temos jurisdição sobre eles. Então, é o que eu queria dizer sobre este ponto. Não sei se alguns dos meus colegas têm acrescentar o seu gesto e tem resposta. Muito bem. Então vamos continuar a nossa audição. Passar ao grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Fernanda Velez. Tem a palavra, senhora deputada. Obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento o Sr. Presidente do Conselho Regulador da ERC, Dr. Sebastião Povas, assim como os restantes elementos desse Conselho Regulador. Começo por fazer uma breve referência aos factos que motivaram a vossa vinda hoje aqui, ainda que os mesmos já tenham sido anteriormente referidos durante esta audição e na passada sexta-feira, a quando das audições realizadas à Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas e ao Sindicato dos Jornalistas. O jornalista Pedro Tadeu escreveu um artigo de opinião publicado no dia 3 de março no Diário de Notícias com o título "O jornalismo sobre o Covid-19 é corrupto?", no qual denunciou a existência de anúncios online dirigidos a jornalistas detentores de carteira profissional, visando contratá-los para a elaboração de notícias tendenciosas sobre a Covid-19. No dia seguinte, foi a vez do jornalista João Tomé escrever uma notícia sobre esse mesmo assunto, desta vez no Dinheiro Vivo. É evidente que esta denúncia de contratação de jornalistas integrados em redações para escreverem de forma tendenciosa sobre a pandemia, patente no artigo de opinião de Pedro Tadeu e na notícia escrita pelo jornalista João Tomé, origina desconfianças e suspeitas relativamente ao jornalismo profissional. E, naturalmente, levanta-nos questões sobre a ética, a deontologia e a responsabilização do jornalismo. Ora, o jornalismo, pilar da democracia, deve ser exercido com ética e baseado em princípios tais como a verdade, a isenção e a responsabilidade social, valores que agregam respeito e credibilidade ao nome do veículo de jornalismo. A situação que hoje vivemos, provocada pela pandemia de Covid-19, acentua, mais do que nunca, a necessidade de uma imprensa livre, de uma imprensa isenta, de uma informação rigorosa que relate os factos com rigor, exatidão e honestidade.
Cabe aos meios de informação e aos jornalistas dar uma visão verdadeira e contextualizada dos principais temas de interesse público. Hoje, mais do que nunca, existe um jornalismo de qualidade que atua em função dos interesses da população antes de qualquer outro interesse, evitando sensacionalismos em estreito cumprimento com o código deontológico que rege esta profissão. Sobre esta suspeição, a Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas referiu em audição realizada nesta Comissão na passada sexta-feira que pediu esclarecimentos ao jornalista em causa sobre as acusações feitas no seu artigo de opinião, mas estes nunca foram dados, pelo que o órgão não tem nenhum dado concreto para que possa atuar sobre o jornalista. Também a Presidente do Sindicato de Jornalistas referiu em audição realizada nesta Comissão, também na passada sexta-feira, que a informação sobre este assunto é muito escassa e que não recebeu qualquer queixa ou denúncia. Quanto ao entendimento da ERC sobre este assunto, as informações e as declarações prestadas no decorrer das intervenções que me antecederam, levo-me a prescindir de vos colocar questões similares às que já anteriormente foram respondidas. Assim, e aproveitando a vossa presença nesta audição, de acordo com o objetivo primordial da ERC, que consiste na regulação e supervisão de todas as entidades que prosseguem atividades de comunicação social em Portugal, deixo-vos as seguintes perguntas. Consideram que a reputação e a credibilidade do jornalismo estão ameaçadas? Consideram ser necessária alguma revisão legislativa no sentido de proteger e reforçar o papel do jornalismo? E, por último, consideram que o sistema de autorregulação dos média portugueses é eficaz? Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Senhora Deputada. Para responder, passo novamente a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Regulador. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu respondo com o gosto de ver às perguntas e às questões postas pelo Sr. Deputado Fernando Pires. A questão é esta. Em primeiro lugar, a Sra. Deputada disse muito bem que o jornalismo deve contar com verdade, isenção, liberdade e rigor, designadamente nos principais temas de interesse público. Nós temos tido, Conselho Regulador da IAC, a preocupação de verificar estes pressupostos do verdadeiro jornalismo. A verdade, a isenção, a liberdade e o rigor dos principais temas de interesse público. Aliás, eu não será uma inconfidência que aqui vou cometer, mas no sentido de também me esclarecer, eu tive a oportunidade de ter uma conversa com a Sra. Presidente da Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas e ela disse também que não dispunha de elementos que lhe permitissem concluir muito mais daquilo que a IEC concluiu. A Sra. Deputada pergunta também se a IEC considera ameaçada a reputação e a credibilidade da informação ou do jornalismo. É evidente que nós vivemos neste momento uma época muito difícil. O ponto saliente desta audiência é também os problemas da pandemia. E para apreciar se há rigor, se há verdade sobre o que se diz sobre a pandemia, nós precisávamos de ter perícias feitas por virologistas, feitas por infecciologistas, feitas por médicos. E nós que temos uma organização na IERC onde nos faltam tantos técnicos de outras especialidades e lutamos, malgramos várias promessas já escritas do Ministério das Finanças, lutamos também com dificuldade de meios para alargar esse conjunto de técnicos e de peritos e, portanto, a credibilidade da informação que os próprios vários Estados não estão em consonância sobre vacinas, sobre riscos, sobre contágios,
e dispõe de meios muito superiores aos nossos. A ERC tenta informar-se, tenta ler, tenta ouvir e tenta acreditar naquilo que lhe parece mais credível e rejeitar, não só nesta área, como em todo o tipo de sensacionalismo e todo o tipo de alarme que é só prejudicial. Pergunta finalmente a Sra. Deputada Fernanda Reis se entende que são necessárias alterações legislativas. É evidente que são necessárias alterações legislativas. Em que sentido? Eu não queria ser exaustivo. Eu não sou um especialista em comunicação social, mas as várias leis da comunicação social, a lei da imprensa, da rádio e da televisão, são diplomas muito datados e, entretanto, tudo evoluiu e portanto, há alterações e temos no nosso Conselho pessoas que melhor e mais informadas do que eu poderiam tocar nos pontos que seriam comuns a Vice-Presidente Mário Mesquita, o Dr. Francisco Azevedo e Silva, o Dr. João Pedro Figueiredo, a Dra. Fátima Brazão, os pontos que eles diriam que seriam importantes para alterações legislativas, mas passarão por essa casa, com certeza também tem uma expertise melhor do que todos para poder concluir os pontos em que essas alterações seriam necessárias e mais imperiosas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos agora passar ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Manuel Pureza. Tem a palavra, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sra. Presidente da 12ª Comissão. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento naturalmente todos os membros do Conselho Regulador da ERC que estão connosco esta manhã e agradeço os esclarecimentos que já foram prestados. Na verdade, relativamente a este caso concreto, é patente que há uma escassez de informação que esperamos venha a ser colmatada com a audição que se seguirá aos jornalistas Pedro Tadeu e João Tomé. Mas, aproveitando a presença ou a possibilidade de ter esta interlocução com a ERC, a questão que se coloca é justamente aquela que foi colocada no início por parte do Sr. Deputado António Filipe e depois também pelas senhoras deputadas que se seguiram, e que é como é que se leva isto a sério. Ou seja, naturalmente que teremos que apurar todos os factos para justamente ver a consistência do que está aqui em jogo. Mas quer o Sr. Presidente do Conselho Regulador, quer as senhoras e o Sr. Deputado que intervieram antes de mim, deram conta da necessidade de levar isto a sério. E a pergunta é como é que se leva isto a sério? O que é que se faz em concreto para levar isto a sério? E eu também sou totalmente adepto de que se leve este fenómeno a sério. E, portanto, há aqui duas perguntas que eu gostaria de vos colocar. A primeira é a de saber se, não apenas no âmbito de competências formais da ERC, mas naquilo que é a vossa compreensão enquanto interlocutores particularmente qualificados da situação da comunicação social em Portugal, qual é a vossa avaliação da existência de situações similares a esta, ainda que com outros contornos, mas em que justamente os jornalistas estejam a ser de alguma maneira aliciados, desafiados para, digamos, um desempenho que vá contra os seus deveres deontológicos e profissionais e, digamos, naquela fronteira tão pouco nítida tantas vezes entre as redes sociais e o jornalismo, sejam de alguma maneira intérpretes de narrativas, enfim, que não respeitem o rigor dos factos. Havendo com maior ou menor intensidade
a abertura para estas situações, a pergunta que se nos coloca é a de saber se a ERC, face a este tipo de realidade, se ela existe, se a ERC tem um comportamento estritamente sancionatório, ou seja, a posteriori, ou se a ERC pode, deve e quer ter uma intervenção a priorística nesta matéria. E qual é essa intervenção? Isto é, o que é necessário fazer para justamente prevenir este tipo de aliciamento, este tipo de possibilidade que é aqui colocado. E, portanto, enfim, gostaria de vos deixar estas duas questões, porque creio que elas, digamos, nos permitem sair fora dos estritos limites deste caso concreto e pensar nesta realidade de uma forma mais ampla. Volto a cumprimentar-vos e a agradecer os esclarecimentos que já nos prestaram e aqueles que nos possam prestar ainda. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então novamente a palavra ao Sr. Dr. Sebastião Povas, Presidente do Conselho Regulador. Sr. Presidente, antes de responder ao Sr. Deputado sobre o Sr. José Manuel Proença, do Bloco de Esquerda, se Vossa Excelência me permite, eu concederia ao longo do meu tempo ao Sr. Professor Mário Mesquita, que me pediu algum tempo para fazer uma consideração, e eu depois voltaria. Sim. Tem a palavra o Dr. Mário Mesquita. Senhora Presidente, muito obrigado. Eu vou dizer é curto, até porque, em geral, estou de acordo com o que foi dito pelo Sr. Povos, pelo Presidente, e queria chamar a atenção aqui para alguns. Um deles é, primeiro que eu queria sublinhar aqui, é que há um aspecto positivo, desde logo, no conjunto de ações que foram tomadas, a começar no outro artigo, nos dois artigos. Seguimos a chamada à coação da Comissão de Carteira Profissional de Jornalistas e jurisdição significada de jornalistas, e esta própria audição acho que também é um contributo, pelo menos para alertar os profissionais do jornalismo para novas formas de aliciamento que se desenham lá. Portanto, acho que, vamos dizer que isto é pouco, estou de acordo, mas é alguma coisa, e acho que foi, portanto, todas essas entidades, e naturalmente a Assembleia da República, através das suas comissões, também está aqui a ter um papel que me permite sublinhar, embora a elogio e a causa própria seja muito permite-me sublinhar que me parece positivo. Depois, o outro ponto que eu queria dizer é, eu acho que há realmente, o Sr. Presidente já o disse, e já o disse também em várias ocasiões, há lacunas legislativas. Eu recordo que na anterior legislatura foi apresentado pela ERC, a pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República, que é mesmo continuações, pediu ao Sr. Presidente da ERC que elaborasse um trabalho sobre desinformação, enfim, em geral se chama técnico. E a ERC constituiu uma equipe que foi coordenada na altura por mim, fez um trabalho num prazo relativamente curto, 2 meses, se demora muito bem, e esse trabalho foi apresentado numa sessão na Assembleia da República das Obras. E desse trabalho, o que é que eu queria chamar a atenção que poderia ter que ver, eu acho que necessariamente tem que ver com esta questão que estamos aqui, que é colocada nesse trabalho. A questão, precisamente, que agora a carteira profissional também se preocupa e que já no anterior Conselho também tem sido examinada na ERC, que é a
gostava de saber qual é a competência da ERC em relação ao digital e a que tipo de digital a ERC pode ter competência. Parece lógico que a ERC pode ser popular mecanismos que são para já transnacionais, mundiais, e alguns que têm muito pouco a ver com aquilo que se convencionou chamar de informação ou jornalismo. Portanto, haveria aqui que haver um esforço diferente no sentido de porventura, dar mais algumas competências da ERC nesse domínio. Esse é um ponto que eu gostava de deixar aqui sublinhado. Porque é um ponto que se prende com situações como esta. E essa situação Eu peço imensa desculpa de interromper novamente, mas de facto é muito difícil perceber o que está a ser dito. Nós estamos todos aqui super concentrados a tentar perceber e é muito complicado. Primeiro que eu gostaria que, se não se importassem, que quem estivesse a falar tirasse a máscara e aproximasse o microfone, porque talvez consigamos perceber mais facilmente. Eu estou a fazer esta intervenção porque de facto todas as pessoas aqui na sala estão a revelar alguma dificuldade para nós o que é útil é ouvir os senhores membros do Conselho Regulador. E, portanto, se pudessem, eu percebo que agora é difícil, estas reuniões são todas muito difíceis por causa das condições que temos para nelas participar, mas se pudessem tentar melhorar o som, seria melhor. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu já estava sem máscara desde o início, mas posso tentar falar com mais vigor. Também tenho experiência de aulas com máscara e devo dizer que não tenho graça nenhuma. Mas vou fazer um esforço para falar com mais clareza e também não vou alongar muito mais. Agradeço ao Sr. Presidente ter me dado esta oportunidade, mas o que eu queria dizer fundamentalmente é que é importante definir com alguma precisão que competências tem em relação aos meios digitais, além daquelas que o Sr. Presidente que é naturalmente não tem a extensão, seria delirante, pretender regular todo o universo digital que passa em Portugal, mas acho que é importante que houvesse aqui uma definição nesta matéria e tem havido diálogos entre a Comissão da Carteira e a ERC. O Dr. João Pedro Figueiredo tem sido a pessoa que tem representado a ERC nesse diálogo, para a nossa versão muito importante, mas, portanto, isto é um ponto. O outro ponto que eu queria dizer é o aliciamento do jornalismo para servirem interesses alheios ao jornalismo não é uma coisa que esteja... Sr. Dr. Mário Mesquita, vamos experimentar, agora é que não se percebe nada do que está dizendo. E com certeza que serão coisas muito importantes e coisas muito interessantes e necessárias para esta comissão, estas duas comissões perceberem. Eu sugiro que vamos terminar a sessão e vamos recomeçar. Pode ser que se resolvam os problemas de ligação. Muito bem? Obrigado. Começar outra vez.
democrático onde existe uma ordem de jornalistas, há um que eu sei, é a Itália. E é uma coisa que tem muito pouco a ver com aquilo que nós pensamos que é uma ordem. Não, mas, Sr. Professor, mas aí... A Inglaterra é completamente contrária. Eu digo, eu não até a uma carteira de jornalistas. Eu diria a comissão da carteira. Senhor Presidente, nós já o estamos a ver, Podemos testar o som dos senhores, importa-se de dizer... Senhor Presidente, eu queria só agradecer e dizer que termino por aqui a minha intervenção. Muito obrigado. Pronto. Enfim, pronto. Então, vamos passar agora para a sessão de encerramento. Não temos mais registro de pedidos de intervenção e, portanto, vamos passar para a sessão de encerramento. Senhor Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Vice-Presidente, tem a palavra. Muito obrigado. 2 minutos. Senhora Presidente, o meu grande receio é que todos reconheçamos a gravidade dos factos que foram relatados, mas depois não aconteça nada. Porque nós não estamos a falar de redes sociais, estamos a falar de órgãos de comunicação social, estamos a falar de imputações graves no sentido de que alguém usava as redes sociais para corromper jornalistas profissionais, para introduzirem determinado tipo de notícias nos seus órgãos de comunicação social, não estamos a falar de atuardas nas redes sociais, e isto é grave porquê? Porque mina a credibilidade da comunicação social e havendo imputações concretas de que é possível responder a um anúncio colocado numa rede social e estar do outro lado alguém que diga o que vai e que se lhe diga, bom, mas isso não é ético. Pois não, mas há quem o faça. E isto é relatado numa notícia. E isto lança a suspeita de que, eventualmente, é algo que deveria ser investigado, haverá notícias que são publicadas na comunicação social e que resultam deste tipo de ações corruptoras. E eu creio que isto é suficientemente grave e para evitar que isto seja um anátema sobre o conjunto da comunicação social, era importante que, em concreto, alguém tivesse a preocupação, alguma autoridade, de seguir o fio desta meada e ver até onde é que isto vai ter, sobretudo quando a notícia refere que a pessoa que está do outro lado diz que está amando de alguém que não pode revelar. Evidentemente não estaríamos à espera que revelasse. E, portanto, nós estamos aqui perante um caso típico de corrupção e que, evidentemente, nem o corruptor nem o corrompido se denunciam e, portanto, tem que haver alguma diligência investigatória no sentido de saber onde é que isto vai ter. Se há alguém que está aqui a querer corromper alguém, é do interesse público procurar que alguém investigue quem é que está a corromper. Que é a forma, de facto, de resolver, a única forma de resolver decentemente este problema. E aquilo que nós temos visto é que toda a gente manifesta preocupação, mas, bom, a preocupação, mais alguém que se preocupe, não é? E portanto, saímos daqui com o grande receio de que, perante uma denúncia destas, nada aconteça e com os riscos de que, quando vemos notícias sobre um determinado tema, possamos duvidar, dizer, bom, mas de onde é que isto vem? Porque é que isto surge? Será assim? Ou isto será
combinado com alguém que está a pagar para influenciar este tipo de notícia. E é com esta preocupação, foi com esta preocupação que tomámos esta iniciativa, mas devo dizer que a nossa preocupação não fica dissipada depois das várias audições que aqui realizamos. Muito obrigada, Sr. Deputado, e passo também para concluir ao Sr. Presidente da entidade reguladora. Muito obrigado, Srs. Presidentes, e muito obrigado, Srs. Deputados. Para concluir, eu queria, e acho que era importante, responder à última pergunta que ficou pendente do Sr. Deputado José Manuel Pureza. O Sr. Deputado Professor José Manuel Pureza se perguntou se a IERC tinha só atitudes sancionatórias. Digo que não. Nós, para além de termos uma competência, uma componente sancionatória, temos tido a preocupação de ter uma componente didática, e muitas das nossas deliberações refletem isso, chamando a atenção para a falta de rigor, chamando a atenção para que houve determinadas notícias ou comentários que podiam implicar a comissão de um ilícito contra o nacional, mas fazer a sua convolução para uma recomendação que entendemos que a IERC tem. Neste caso, o Sr. Deputado e Vice-Presidente da IERC, António Filipe, disse também que tem receio que no fim desta audição e da audição que foi feita nada aconteça, entende que é um caso de corrupção e que o corruptor não denuncia o corrompido. Infelizmente é assim, mas irá acontecer logo e se que a IERC tenha qualquer indício concreto que possa reencaminhar para outras entidades. Aliás, os Srs. Presidentes das secções me permitem, diria só o seguinte: a IERC recebe dezenas de denúncias anónimas, e eu quando digo anónimas digo que vêm com e-mails que depois se verifica que não correspondem a ninguém, todos os meses. Nós tentamos encaminhar e averiguar. Até hoje só conseguimos, através da Polícia Judiciária, identificar o autor desse e-mail, que depois veio fazer a sua contrição perante a IERC. Mas não era um jornalista, nem estava ligado à comunicação social. A garantia que a IERC e o Conselho Regulador dará à Assembleia da República é continuará, sem que as mãos lhe doam, a garantir o cumprimento rigoroso da Constituição da República e das várias leis da comunicação social, e não recuará perante isso, de modo que penso que podem confiar em nós nesse papel, que no fundo é para isso que nós existimos e para isso que nós aqui estamos. Teremos as melhores relações, como temos tido com a Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas e com o Sindicato dos Jornalistas, porque quando se trata de imputações a órgãos de comunicação social, nós temos plena competência e jurisdição. Quando depois passa para o jornalista, temos de comunicar à Comissão da Carteira que tem tido uma intervenção importante. E agradeço, em nome da IERC, o facto de nos terem ouvido, porque só o facto de nos terem convocado revela que têm consideração e respeito e que a nossa opinião interessa à Assembleia da República, o que para nós é importante por ser, desde já, uma honra e é recíproca. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Terei muito gosto em enviar à ERC transcrições, cópias das audições que foram efetuadas à Comissão e de carteira e também ao Sindicato dos Jornalistas e também acho que vai ser realizada aos 2 jornalistas que têm estado enfim, relacionados com este assunto. Também terei muito gosto em enviar cópia das notícias que foram publicadas sobre este assunto para que a ERC tenha conhecimento formal deste assunto. Agradeço a todos a disponibilidade, quer à ERC e todos os seus elementos do Conselho Regulador, quer às senhoras e aos senhores deputados da primeira Comissão e da 12ª Comissão. Vamos, em nome do Sr. Presidente da primeira Comissão e em meu nome, declaro encerrada esta audição e vamos fazer um muito curto intervalo para recomeçarmos dentro de minutos as audições, nesse caso dos 2 jornalistas. Muito obrigada e bom dia a todos.